Fala, meu povo! Beleza? Mais um cenários. E agora o cenários número 13. Isso quer dizer o quê? Que é o 13º cenários. Com ele, o homem que já comeu gafanhoto, barata, escorpião, Ale Delara, e com um convidado que está chegando. Eu não sei se ele foi convidado por velório da rainha. Opa, não sei se a rainha já foi para conversar com a rainha Elizabeth, mas ele já vai estar chegando. Roberto Dumas. Fala aí, Delara. Fala aí, Dumas, beleza? Fala, Craval, bom dia, tudo bem? Bom dia. Comi xixo de escorpião com cebola. Comeu mesmo? Não, brincadeira. Você chegou a comer algo exótico no teu período chinês? Sim, comi pra experimentar. O escorpião. Mas gosto de quê? Gosto de pele? Gosto de, que eu digo, como se fosse pele de camarão, só o crack? É, só o crack. Não senti gosto de nada. Talvez porque vai com receio, né, de ter algum gosto diferente, mais nada. E lá eles têm muito a cachaça com cobra, com escorpião. Tá, mas só bebe o líquido, né? Sim, mas é estranho, diferente. Primeira pergunta de todas. Ale Delara por Ale Delara. Quem é você? Eu acho que eu sou um cara que sou apaixonado em estudar. Agora, acho fundamental estudar, tento fomentar o estudo o máximo possível e apaixonado pelo agronegócio. Acho que minha vida inteira foi agronegócio e não me vejo fora do agronegócio. Como é que é a tua história lá atrás? Você já nasceu no mundo agro ou foi para? Não, o meu avô ele sempre foi produtor rural, sempre morou no interior, era um pequeno produtor rural, tinha seu milho, seu feijão. Lá, um porquinho, uma vaquinha. Você sempre ficou com boneca de milho? Sempre. Foi a vida toda? Sempre, na moita, correndo atrás de galinha. Sempre. Quando eu comecei a trabalhar, eu cresci muito cedo na empresa, que foi uma rede de farmácia que não existe, mas hoje foi a Drogamed. Então, em 2 anos lá, eu cheguei quase a gerente financeiro. Foi subgerente financeiro. E numa dessas... E a rede não existe mais? Não existe mais. Tá, entendi. 4 anos depois que eu saí, ela foi à falência. E num período de férias, um headhunter me encontrou e me convidou para trabalhar numa empresa de comércio exterior como trainee. E naquele tempo eu estava no meio da faculdade de economia, em Curitiba. E eu entrei em comércio exterior no início de janeiro de 2000. Para trabalhar com exportação e importação. E a partir dali eu entrei no mundo das commodities e foi para soja, foi para açúcar, foi para milho. E desde então eu não parei. Em 2011 eu montei a minha empresa, Paine Agronegócios. A Paine tem 11 anos já. Já. Então. E é para importação de farinha de trigo. Nós tivemos contrato com um grande moinho do Uruguai e da Argentina e importávamos farinha de trigo para o Brasil. Dá como trade para mandar para o mundo? Não, aqui para o Brasil, distribuía aqui no Brasil. Eu vendia para a África também. Então a gente tinha alguma coisa em Angola, alguma coisa na Nigéria. Eu fui em Angola já trabalhando. Eu fui vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Angola do Paraná. E só que naquele tempo o dólar estava R$1,80, R$2 e ele foi muito rápido para 3 e 3,50. Então inviabilizou a importação de farinha pronta. Então ficou mais fácil a importação de trigo. E aí a Paine começou a exportar madeira. E a partir daí a gente virou corretora, a exportação ficou inviável, nós tornamos uma corretora de milho, soja e café. Aí negociamos no mercado doméstico e no mercado internacional, mas não exportamos. Só negociamos, as exportações são feitas via trading companies dele. Tá, então vocês não tem mais físico dentro de casa. Exportação, não. Só a negociação... Nós somos corretores, né? Então, a Cargill vai exportar, nós vendemos para um comprador chinês, por exemplo, como corretor, e a Cargill exporta. Ele que executa o contrato. Tá. Vamos começar aqui falando sobre um problema que nós estamos vendo. Oh, chegou ele, maluco. Que a gente tava falando aqui assim, ó. Chegou ele. Então, a lenda... Aqui é ao vivo, não vai editar nada não. O convidado vai passar. Aqui não é programa gourmet não, maluco. Aqui o programa é sério. Aí o convidado passa e tá tudo certo. Deixa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Bom. Tudo bem? Fala aí, beleza? Bom. O programa começou tem 3 minutos, então vou aproveitar. Atraso, gente. Relaxa. Delara já se apresentou. Quem é Dumas? Roberto Dumas por Roberto Dumas. Vixe. Bom, começa pela idade, 55 anos. Sou professor do INSPER, professor da FIA, trabalho como estrategista-chefe do Banco Voiter. Comecei trabalhando em 1989, mestre em economia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e mestre em economia chinesa pela China. Morei 4 anos na China e agora eu tô aqui.
Vamos lá. 4 anos, pra mim tinha sido 7. 4 anos. Não, 4 mais 1. 4 mais 1 de Banco dos BRICS. Banco dos BRICS. Vamos lá, deixa eu começar aqui. Quer café? Você quer café? Eu peço lá. Tô tranquilo, Não, tranquilo. Eu vou começar pela Europa. Se eu estiver pronunciando errado, por favor, me corrigem a pronúncia. Eu entendi como sendo o Uniper. O Uniper é a maior importadora de gás da Alemanha. Por que eu quero falar sobre a Uniper? Que eu acho que eu esqueci até trazer o jogo de xadrez. Eu ia botar um jogo de xadrez. Tabuleiro geopolítico. Esse tabuleiro geopolítico de cada hora um joga uma peça entre União Europeia, Estados Unidos, Canadá contra a Rússia. A última peça teoricamente jogada foram pelos russos. De não mandar gás para a Europa, dando a culpa de que a Siemens no Canadá não conseguiu trocar uma peça. Na sequência, a Uniper dá uma declaração dessa. A pergunta é, o quanto realmente é problema hoje no gás na Europa? Nossa. Deixa eu começar aqui, a gente vai e volta, É bater papo, tá? O principal problema que eles têm hoje é... O gás, assim, é a energia. Não só o gás, é a energia. Eu acho que é o principal problema deles. O gás é um dos componentes dessa energia. Ele está em pauta agora por causa dessas constantes interrupções no fluxo pelos ramais que saem da Rússia e vão para a Europa, principalmente o Nord Stream, que já teve aí 3 ou 4 manutenções fora do programado e sempre nunca teve tanta manutenção, né? Esse impressionante. Jogo de xadrez aí... Bobagem enorme. E a insegurança sempre foi, vai voltar a ter o fluxo ou não? Ele já caiu mais de 50%, chegou a uma queda de 75%, e o último, o Putin falou, não, agora não vai desde que retirem sanções. E ele voltou atrás, não sei se voltou atrás, mas ele mudou um pouco essa declaração, tirando um pouco, talvez, desse tom provocativo, dizendo, olha, só não voltem operações e a volta dessa operação depende da manutenção de mais uma peça pela Siemens Energy. E a Siemens diz que o problema do vazamento não interfere no fluxo. Então, o diesel é outro insumo que está com problema. A Europa depende 50% do diesel russo, mais do que do próprio petróleo. Então, 50% do gás, 50% do diesel, 40% do petróleo. Então, é um problema de energia, e não só do gás e nem só do petróleo. É um problema de energia muito, muito grave. Os estoques estão aumentando, é um custo elevadíssimo. Normal aumenta estoque até dezembro e esse estoque seca até março. E ali começa uma média... No período normal é assim. O período normal é assim. Agora, estoque está aumentando. Já chegou a 82,5% a capacidade total, considerando a União Europeia. Portugal 100%, França 92%, Alemanha quase 90% também. O problema baixou os estoques em março, que é o consumo. Apresenta a demanda, depois apresenta-se o consumo. Como ficará a recomposição desse estoque a partir de março? Acho que essa é a pergunta. Fechou. Dumas. Veja, eu tô vendo que o que a Rússia tá fazendo é aquela coisa, cada um atira no seu próprio pé. Da maneira que os europeus e o mundo colocou sanções em cima da Rússia, nós demos um tiro no pé, nosso. Só que a Rússia também tá dando tiro no pé dela. Esse negócio de não vou te dar gás natural, me corrija se eu estiver enganado, não é a mesma coisa que petróleo. Petróleo eu consigo escoar de alguma maneira para a China, agora gás natural eu não tenho gasoduto para escoar para a China. Você quer vender para quem que esse gás natural? Então você agora, a Rússia, está dando um tiro no teu pé. Então é ver quem mais aguenta em pé. Agora, que já juntando aqui, acabou de sair agora, eu estava no Uber, acabou de sair que o European Central Bank subiu 75 basis points a taxa de juros. É recessão na veia. Ou seja, é um PIB caindo 2% da zona do euro, e o que não é fácil, porque tomar uma decisão de política monetária onde você tem Estônia, Lituânia e Letônia com 20% de inflação e a Alemanha com 8,5%, 9,1%, que taxa de juros você vai adotar? Não é uma área monetária ótima, começa por aí. Segundo, você está com bruta de um choque de oferta. Então a zona do euro deve cair uns 2%, a Alemanha, na melhor das hipóteses, 2,5%, e agora o patinho feio não é a Grécia, mas é mais a Itália. Ou seja, chutaram a única coisa boa que poderia dizer que era o Mário Draghi. Você se aumenta o spread, se aumenta a taxa de juros do European Central Bank,
os títulos soberanos da Itália podem começar a subir mais. E aí tem aquela coisa, vamos subsidiar isso daí, vamos subsidiar isso daí. Só que aí meu déficit fiscal aumenta. Meu déficit fiscal aumenta, meu yield dos bonds aumentam. Então isso piora mais ainda a política monetária restritiva do European Central Bank. Então não tem outro cenário para a Europa. Eu ficaria com dó, vamos dizer assim, da chiquérrima Christine Lagarde. Ou seja, se a gente fala, se o Jeremy Powell está com problema, eu não acho que o Powell está com problema. Quem está com problema é muito mais a Christine Lagarde. O negócio está caindo mesmo. Não é, ninguém está falando que o PIB dos Estados Unidos esteja uma flor, mas que nem, só entrando um pouco nos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos caiu no primeiro trimestre porque importação aumentou. Importação, o que faz a importação aumentar? A renda do trabalhador, ou seja, está bombando a renda, e o câmbio, o dólar apreciou. E a queda dos estoques, ou seja, eles não repuseram os estoques por causa do lockdown de China com um monte de problema. Então, mas você está querendo dourar a pílula? Não, veja, o PIB caiu, qualquer textbook, livro-texto, mostra que 2 trimestres caindo é recessão. E o segundo trimestre foi não gasto do governo. E o segundo trimestre, o gasto do governo segurou o PIB do segundo trimestre. Então você pode dizer, mas acontece que, como é que você está com recessão, com uma taxa de nível de desemprego, tudo bem, subiu de 3,5 para 3,7, mas eu estou criando mais vagas de trabalho do que eu tenho de desempregado em 5,6 milhões. Aproveitando que estamos na Europa... Aqui a gente viaja tudo. Vamos a Catherine May, que ela é um dos votantes do BOE, do Banco Central do Reino Unido, ela oficializou uma coisa que eu acho que todos os economistas já falavam, mas ninguém teve a coragem de um grande posto falar. Não temos instrumentos para resolver choque de inflação por falta de energia. Então a dúvida é, que você já um pouco adiantou, mas vamos detalhar esse assunto. Se você puxar muitos juros na Europa para tentar conter a inflação, não vai fazer com que o Putin aumente o gás. Não. Então, de um lado, você tem problema que você vai lá na gôndola, tá vazia. Então, eu posso jogar juros a 0,5% ou 1 quadrilhão de %, que aquela gôndola não muda. Então, eu, como concordo contigo, para mim, o pior banco central do mundo como profissional é o do Banco Central Europeu. Não tô dizendo que a Lagarde é ruim. Eu não queria estar na pele dela. Exatamente. Nunca. O pessoal falando dela tá atrasada. Eu não sei se ela tá atrasada. Eu acho que ela tá dormindo à base de remédio. E ela tá pegando uma Itália quase quebrando, uma França fazendo o dever de casa, apesar de ter um estado meio louco, é o que tá melhor controlando relação PIB inflação, e uma Alemanha que é uma grande potência com medo de não botar a indústria para funcionar. Então a dúvida é, esse 0,75 que foi dado agora, e provavelmente renovações de 0,75 até o final do ano, pode atrapalhar mais do que ajudar? Como assim? Não resolve o problema da oferta e ele pode criar tanto problema em alguns países que o euro iria perder poder de compra. Euro perdendo poder de compra seria inflacionário. Então, como seria essa relação BCE, mundo, guerra e etc.? Eu acho que um desafio que, não sei, eu pelo menos não tenho a menor condição de responder. Eu também não. Mas o que só tenho perguntas. Vamos ver, o que eu imagino? Hoje a notícia que a primeira-ministra da Inglaterra agora, o que ela fez? Ela abriu aquela gaveta de licenças ambientais travadas para a exploração de petróleo, tirou todos os projetos e assinou. Então vai voltar a liberar o fracking, licenças ambientais para exploração offshore, tudo para trazer mais oferta. Mas as empresas vão comprar, que não compraram nos Estados Unidos o pedido do Biden. Não, mas agora é diferente. Nos Estados Unidos houve um desincentivo por parte do governo norte-americano para a produção. No momento que o petróleo foi para preços negativos, lá em 20 de abril de 2020, aquilo ali acabou dando um default no caixa de empresas pequenas. O governo Joe Biden, quando assumiu, desincentivou totalmente a indústria. Ele conseguiu uma briga tão grande com a indústria de petróleo que hoje que a indústria estaria bom das pernas, em vez de colocar dinheiro em capex, está mandando dinheiro para o acionista. Então, tá fazendo o share buyback. Exatamente. Compra de ações. Vamos dizer, é uma retaliação contra o governo norte-americano. A situação da Europa é diferente, porque o crack spread do petróleo, que é a margem da indústria, está muito boa. Historicamente está acima de níveis normais. E agora é uma questão de necessidade. Junto com essa liberação de novos licenciamentos... vamos dar um passo atrás. O que é liberação de novos licenciamentos? Por exemplo, a Shell... A Shell não, vamos colocar uma empresa europeia, Total, vai explotar em
3 poços que ela quer explorar para tirar o petróleo e construir uma usina para produzir gás através de decantação. Esse projeto estava travado por leis ambientais. Vamos colocar na conta do ESG. Agora o projeto está em ativo. Europa sem gás. Tá, ESG, Europa sem gás. O projeto está lá na total pronta para ser executado, mas faltava uma licença ambiental. Agora eles estão liberando essa licença ambiental. Foi feito um pedido hoje de 179, um novo empréstimo de 179 bilhões de euros para jogar no sistema de energia. Então, talvez... Isso no Reino Unido. No Reino Unido. Então, esse dinheiro vai para a empresa de energia, tira o processo ambiental e tenta fomentar, talvez na esperança de que as empresas de energia vão investir na produção de energia, petróleo e gás natural para aumentar. E talvez o aumento de juros seja para limitar o acesso a crédito a produtos que não sejam de primeira necessidade. Vamos dizer, viajando numa teoria aqui, por exemplo, o vestuário. Então, talvez seja desincentivado o consumo de produtos que não são de primeira necessidade e esse dinheiro que vai gerar inflação vá para a área de energia, para produtos críticos. Então, ela está tentando, eu acho que equilibrar a balança num cenário quase que apocalíptico economicamente. Não tem muito, eu não sei, não consigo ver uma saída. Assim, não, vamos fomentar o investimento. Fomentar o investimento como? Se o juro está caro. Então, através de empréstimo. Empréstimo traz inflação. Como segurar a inflação? Então é um... Sobe juro. É muito difícil. Veja, esse negócio de juro, no final das contas, preço nada mais é do que a conjunção de demanda e oferta. Você colocou muito bem, aumentar juro não vai trazer gás. Mas se eu não aumentar juro, todo esse aumento do preço de gás, eu vou deixar que seja repassado para o consumidor final. Então, se eu repassar para o consumidor final, eu vou ter uma metástase inflacionária, vou ter uma dispersão, uma difusão do índice inflacionário que vai pegar todos os bens da cesta do IPC. Então tem que subir juro, não tem jeito. Mas você vai tocar fogo na casa para assar o frango? Vai, porque não tem jeito. Porque é verdade, todo mundo fala, um choque de oferta eu não posso fazer nada. Sim, mas se eu não fizer nada, eu sempre falo o seguinte, aquele aumento de energia que você teve, você vai ficar livre para passar para o consumidor final. E o consumidor final vai ter demanda que vai ficar livre para passar. Então a gente tem que, veja, a demanda está baixa. A oferta, vamos botar, a demanda está baixa. Só que a oferta está mais baixa ainda. Então você tem que derrubar a demanda mais ainda. Porque senão a inflação vem. Aí você fala, não, deixa como está. Veja, aí você vai ter uma patologia que fica uma inflação que vai cair o euro da mesma maneira. Então, não dá para fazer esse omelete sem quebrar os ovos. A taxa de juros vai ter que subir. Nós vamos ter que ter uma política de resgate de títulos italiano, quem sabe algo na Espanha ou Grécia. Se a Alemanha permitir. Você tem a Itália vira pó no meio, a Itália vira terceiro país da Europa. Você tem o risco moral, primeiro, aquela coisa que a gente sempre diz. A Europa não deveria ter formado a zona do euro. Começa por aí. Isso foi um projeto político. Se alguém tentar explicar por que montaram a zona do euro por motivos econômicos, não vai achar. Como é que a Croácia, que vai entrar em 31 de janeiro, se eu não me engano agora do ano que vem, tem a mesma business cycle da Letônia, Lituânia, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha? Não tem. Mas por que você montou? Isso remete lá quando caiu o Muro de Berlim em 1989. Quando caiu o Muro de Berlim em 1989, François Mitterrand falou, ferrou. Ferrou por quê? Porque as duas Alemanhas vão se juntar e a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial começou com França e Alemanha, Tríplice Entente, Tríplice Aliança, lembra que a gente estudava isso daí? Uhum. Segunda Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, Alemanha e França de não, François Mitterrand falou, olha, tô com medo danado. Helmut Kohl falou, calma, eu nunca fui tão europeu. Palavras dele. Falou, não, calma nada. Ou a gente acelera o processo de unificação monetária, ou eu falo para os aliados não permitirem a unificação da Alemanha, em 1991. Helmut Kohl falou, mas não é hora. Nós não somos uma área monetária ótima. O que é uma área monetária ótima? Uma única política monetária não vai servir para todo mundo. Tanto isso ficou claro quanto o ataque da Libra esterlina em 1992. A Inglaterra, com recessão, a Alemanha queimando o pneu,
Bundesbank puxando a taxa de juros, você não estava com a moeda unificada, você estava com o Exchange Rate Mechanism, uma meta de bandas. Mas na hora que você puxa a taxa de juros, todo mundo compra a Deutsche Mark. Vai, Alemanha, puxa Inglaterra, puxa a tua taxa de juros, Reino Unido. John Major puxou de 12 para 15, Jorge Soros falou, você não tem cacife político, Bank of England, para puxar mais taxa de juros no meio de uma recessão. Aí o Jorge Soros ele só antecipou o inevitável. Ele vendeu libra esterlina a descoberto e quebrou o Bank of England, depois quebrou o Banco da Itália. O que isso quer dizer? Que a zona do euro não é uma área monetária ótima. Você vai ter problemas aí. Você vai ter problemas. E, bom, então o que a gente faz? Vamos destruir a zona... Você junto com a Lagarde, o que você faria? Subiria Christine juros Lagarde, eu e ligaria para a Itália? Não dá, porque aí se você não ajudar, você tem um risco moral. Se você não ajudar, vamos pensar, vamos deixar o país quebrar. Eu também não advogo o país quebrar. Mas a Alemanha não pode falar, olha, nós somos solidários. Você tem dentro do pacote do Covid, que é mais ou menos alguns bilhões aí, não sei quantos bilhões, eu até anotei aqui, deixa eu ver quantos bilhões de dólares é. 807 bilhões de dólares que você tem para gastar. Para ajudar no resgate de bonds, etc. Mas existe o risco moral na Alemanha. Ela falou, gente, cada vez que vocês tiverem problema, eu vou ajudar vocês. Bom, mas se você não ajudar, então a gente vai ter um novo Greek Drachma. Bom, mas imagina você colocou 1 milhão de euros num banco grego, amanhã você acorda com 1 milhão de Greek Drachmas. Esse Greek Drachma vai acordar na Bacia das Almas. Próximo a ser atacado. Cara, se tiver um bank run na Grécia, eu vou tirar o dinheiro de Portugal. Eu vou tirar o dinheiro de Portugal, o cara vai tirar o dinheiro da Espanha. O cara tira o dinheiro da Espanha, tira o dinheiro da Itália. Ou seja, essas moedas que vão nascer ultra depreciadas. Voltamos como era. Ah, mas a Alemanha se dá bem. Também não, porque o Deutsche Mark vai ser a única moeda que o pessoal vai querer comprar. Então não dá. Vai ser que nem Suíça, vai ter que ter juros eternamente negativos. Exato. Para não atrair fluxo. Não dá mais para você... Ninguém está querendo dizer que não era para atravessar essa ponte e ir na zona do euro. Mas por motivos políticos foi muito cedo. E agora você tem o risco moral. Você não tem um por todos, todos por um. No final das contas, na hora que acabar esse dinheiro aqui do Covid de 800 pau, como é que fica para bailout os títulos italianos? O que você precisa, na realidade, entrando mais do lado europeu, era um federalismo fiscal. Ou seja, você precisa de uma entidade suprapartidária que vai decidir quanto cada país pode gastar ou não. Isso não vai acontecer. Imagina o francês perder completamente a soberania. Você já não tem soberania monetária. 60 anos de idade. Você não tem soberania cambial. Você vai perder a soberania fiscal? Ah, mas o Tratado de Maastricht e o Pacto de Estabilidade e Crescimento morreram. Os primeiros a quebrar, dos mais importantes, que eram os mais defensores a não leniência da gastança, foi justamente a Alemanha e França. Eles quebraram, mas não foi culpa dele. Veja, se o PIB cai, a tua receita governamental cai. Então eles quebraram o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O que eu quero dizer? Jogar multa e falar, se você tiver um déficit fiscal acima de 3%, você paga a multa, vou te colocar. Isso não adianta, porque os primeiros que quebraram foram a Alemanha e França. Isso não adianta. Então você precisa, ou seja, resumindo, você decolou um avião McDonnell Douglas com 3 turbinas, faltando uma turbina, que é o federalismo fiscal. Como é que eu vou colocar esse federalismo fiscal agora com francês e espanhol não permitindo? Que não vai permitir mesmo. Só que aí por que você fez a zona do euro? Volta 10 casas. É um projeto político. Não se forma uma área monetária sem todos os países perderem autonomia. Eles querem autonomia, quiseram autonomia. Helmut Kohl falou, a gente precisa de um federalismo fiscal. Não quero ouvir o que você está falando. Vamos unificar logo a nossa moeda. E aí Lionel Jospin e Gerhard Schröder fizeram o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que foram os primeiros a quebrar. E a zona do euro é isso. É a zona da zona do euro. Não dá para você ter... Você tem um problema gravíssimo, que cada um gasta o que quer, e no final das contas, você sabe que a Alemanha vai te bailing out, porque se a Alemanha não bail out, vai ter um rastilho de pólvora, começa com Grécia, vai para Portugal, vai para Espanha, vai para Itália, vai ficar o quê? Alemanha e Luxemburgo? A zona do euro quebra.
A zona do euro quebra, chama Armagedon. Isso é Bruce Willis. Você tira a Europa completa. É um calote fenomenal. Será que isso não tá no jogo de xadrez do Putin? Lógico que tá. Ele sabe que a Alemanha vai ter que ajudar, mas a Alemanha também não pode se mostrar que está pronta a ajudar todo mundo, porque aí suscita o que é chamado risco moral. O cara fala, eu gasto. Se tiver algum problema, a Alemanha me ajuda. Né? A Alemanha cobre. Então a Alemanha precisa tomar um cuidado. A Angela Merkel fez um trabalho, tirando o lado que o trabalho de depender demais do Putin, mas ela fez um trabalho enorme em relação ao Brexit. Qual é o problema na Grécia sair da zona do euro? Se você pensar, fala, who cares? Deixa a Grécia sair. O problema não é a Grécia. O problema é que se a Grécia sai, aquilo vira um rastilho de pólvora. É um bank run de toda a zona do euro. E você formou uma coisa, você trancou todo mundo numa área que não é uma área monetária ótima e fez um projeto incompleto, que não tem federalismo fiscal. O que é o federalismo fiscal? Filho, você não pode gastar. Você está proibido, é poder de veto. Não é o waiver que eu vou te dar. Está proibido. É o governo, é o ministro da economia da Europa. Você não tem o ministro da economia da Europa, você tem o ministro da economia de cada país. Não, esses entes não podem existir. Puxa, mas isso não vai acontecer. Bingo! Por isso que eu não compro zona do euro como um fator que vai substituir o dólar no curto prazo. Você montou uma coisa com uma deficiência de nascença. Paciência. Rimou tudo, né? Só um dado curioso, o Marcelo Suano. Grande Suano. Ele teve aqui tem um mês. Ele falou que com Angela Merkel seria outra guerra. Ela negociaria mais, ela não deixaria chegar a esse extremo que chegou. Ela teria outro poder de negociação que a economia europeia sentiria menos. Veja, a Angela, ela é uma ultra líder, né? Ela foi substituída por Olaf Scholz, então, na realidade, tem aquela brincadeira. A Angela foi substituída pelo Mario Draghi, que já caiu, né? Por Olaf Scholz e por o Macron. Ou seja, uma substituiu por 3, um já caiu. Você não tem uma líder europeia. Macron é que está querendo se jogar como líder. Mas o Olaf Scholz não tem a força nem um quarto de que era. Não tem a força nem um quarto de que era. Você poderia fazer um triunvirato com o Mario Draghi. Mas jogaram o Mario Draghi para fora. O Giuseppe Conte, junto com o Salvini, junto com o Berlusconi, jogaram o Mario Draghi para fora. Ele falou, ou vocês fazem do jeito que eu quero, que eu acho que é importante, ou não. A única coisa boa que a Itália tinha naquela hora foi justamente o Mario Draghi. Agora tá esse triunvirato aí. Vamos ver o futuro. Meu amigo, eu vou fazer uma pergunta para você e a gente vê isso um pouco pelo lado fiscal. Uma coisa que você tem falado muito nas suas lives é da estatização temporária ou total de algumas empresas de gás por governos europeus. Então, empresas de energia. A situação tá tão ruim, deixa comigo que eu carrego para frente. Tem projetos que eles devem anunciar amanhã de 375 bilhões de euros para ajudar empresas e famílias com subsídio. De algum modo, ou intervindo ao subsídio. E só a Alemanha deve gastar algo próximo entre 95 a 100 bilhões de euros até março. Mete yield nisso aí, né? Então a dúvida é, como é que tá esses projetos, como é que tá andando isso na Europa como um todo, e depois a gente vê como vai ser o fiscal dessa história. É um projeto que, na verdade, a Europa não tem muita escolha, porque a empresa privada não tem como sustentar. Porque não é só o custo que chega para o consumidor final, é a última ponta de um problema grave que vem da origem. Então nós vimos semana passada a população da Itália queimando contas de energia. Nós temos visto empresas na Europa toda recebendo, pequenas empresas, que eu digo lanchonetes, cafeterias, recebendo conta de 15, 20 mil euros. Isso é impagável. É impagável, é muito maior do que o faturamento dessas empresas. É como se nós na residência recebêssemos uma conta de 15 mil reais. Não, 15 mil reais não, multiplica por 5, né? 15 mil euros vezes 5. Ah, sim, vezes 5 vai ser 75 mil reais. Vocês conseguem, eu não consigo pagar sim, não, consegue. Diretor, sócio de banco, maior trem de café do mundo, então eu não consigo. Até parece, né? Então,
essas empresas não têm mais, muitas empresas não têm mais solvência. E aí vai acontecer o que aconteceu com o shale oil nos Estados Unidos. Empresa perde a solvência, perde capacidade de operação, empresa fecha as portas, gera um problema muito maior à frente. Então, esses projetos eles estão caminhando, vai ser anunciado, isso deve seguir. Quem por começou? Quem todos, puxou a fila? Teve a alguém? França. França. A França, ela está com um problema, aparentemente está mais equilibrada que outros países. A França sempre foi, para ter o tamanho do problema, a França sempre foi exportadora de energia. Sempre foi exportadora de energia. Ela propôs para a Alemanha... energia dela ou energia dela, que ela pegava de alguém? Não, ela gera... Arábia Saudita, né? Gera energia e exporta energia. Ela Uma propôs... dúvida, nuclear o quê? Não, energia. Nuclear, eólica, solar, gás natural, carvão, diesel, energia. Superavitária, tá. Energia. Essa semana passada ela propôs para a Alemanha um escambo. Ela fornece o gás que ela tem, que ela está com reservas maiores do que a Alemanha. Ela fornece para a Alemanha esse gás e a Alemanha manda uma parte da energia que ela gera com esse gás para ela poder consumir. Porque o problema da França é grave, então a França foi o primeiro país que começou com esses projetos de ou uma estatização ou uma interferência do governo muito forte para manter a solvência das empresas. E isso vai se espalhar por toda a Europa justamente pelo custo de energia. A maneira de transporte mais barato sempre vai ser o pipeline, o gasoduto ou o oleoduto. Isso está com problemas e não é de hoje. A guerra ela simplesmente já agravou um problema. Essa crise de energia já vem desde o segundo semestre do ano passado. A China, quanto de problema que teve na China, foi até pauta dos noticiários. Aqui tivemos... E olha que nós temos a geração hidrelétrica, né? E lá é carvão. Carvão, gás natural, diesel. Esse problema de crise energética, então, ele vem desde o segundo semestre do ano passado, não vem de agora. O Putin e a Rússia e a Ucrânia agravou um problema. Então, não há, por mais que, vamos dizer, imaginar que houvesse dinheiro suficiente para investir na logística, não há essa logística pronta. Teria que construir essa logística. Não dá tempo. Então, não dá tempo. Não dá tempo. Um cenário desafiador aí, para falar outra coisa. Um filme do mercado financeiro lá do tempo do subprime de 2008, vários filmes. O deles é aquele Too Big to Fail lá, Grande Demais para Quebrar, quando o conselheiro do Hank Paulson fala em estatizar bancos. Todo mundo é contra. E no final das contas, eles tiveram que injetar dinheiro em bancos saudáveis para manter a solvência do setor. Não aconteceu o que eles queriam, mas foi uma tratativa. Então é algo muito semelhante que está acontecendo agora. Governos europeus estão usando o caixa que tem, por sorte eles têm um caixa ainda para manter a solvência do sistema, porque do contrário o sistema falha. Mas aí eles vão fazer que nem Suécia e Finlândia, garantir os contratos. Então um exemplo prático, Enel aqui em São Paulo. Enel, você continua sendo Enel. Quem compra da Enel não pode ter problema, que eu garanto qualquer dinheiro vindo por ela, ou a Enel vai virar literalmente uma empresa alemã, no caso brasileiro? Existem vários projetos, vai depender da empresa. Mas o Reino Unido, por exemplo, vai garantir contrato. Algumas empresas da França vão garantir o contrato. Eles entram como colateral num empréstimo internacional para fazer determinado investimento para uma aquisição de um insumo que está localizado em outro país e vai ter que vir custando 4 vezes mais caro. Em outras ocasiões, é uma intervenção direta na própria empresa, estatizando a própria empresa para manter a solvência através de dinheiro público. Isso custa dinheiro. There is no such a thing as free lunch. Isso custa dinheiro. Isso custa... Juros subindo, com o dinheiro ficando mais caro. Com o juro do ECB, do European Central Bank, subindo, o yield já subiria. Você fazendo uma estatização, veja, aquela coisa, vou fazer estatização, vou dar um colaterais, vou dar dinheiro para a população, vou dar um cap, isso tudo alguém vai ter que pagar a conta. Tua dívida pública pode aumentar, então a curva de juros estipa. A curva de juros estipa já iria estipar com o European Central Bank subindo a taxa de juros. Ele, além de subir taxa de juros, você tem esse risco fiscal maior. Esse risco fiscal maior aumenta a curva de juros, e aumenta a curva de juros traz mais recessão para a Europa ainda. É um ciclo vicioso pro lado ruim. É um ciclo vicioso. E aí você fala, e aí tem algumas coisas que a gente acaba lendo, o seguinte, vamos botar um cap. Precisa tomar cuidado de botar um cap também para todo mundo, porque aí você precisa deixar cap, por exemplo, no preço de energia, para todo mundo. Porque aí você não faz com que o cara economize. Se eu chegar e deixar um cap e falar, olha, fica tranquilo, a tua energia não vai subir.
ele não vai economizar. Então fica um custo, então precisa saber para quem você vai dar esse cap. Que a gente vê os estudos, é melhor para as famílias mais necessitadas do que para todo mundo, ou numa escala diferencial. Porque, gente, é o mercado, paciência. Em algum momento você vai pagar. Ah, eu vou pagar, então vou ter mais inflação. Se eu tiver mais inflação, subo os juros. Não vou pagar, vou assumir o déficit fiscal. Não vou assumir o déficit fiscal, vai ter mais juro também. Então escolhe o que você quer. Você quer inflação com mais juro ou só mais juro? Entendeu? Então você tá não dá para sair muito de um cenário belicoso. É óbvio que muita gente fala, põe o governo para ajudar, como se o governo fosse alguma coisa. Não, vamos ter um relacionamento promíscuo agora, que nem tem na Argentina, de fazer o fiscal e o Banco Central da República Argentina emitir. Gente, isso é inflação, para. Isso é vestibulando de economia já sabe isso, né? Então, veja, não tem outro jeito a não ser uma única coisa. Por enquanto, né? Porque a economia é uma ciência social. A Europa vai entrar em recessão. Quer via aumento de taxa de juros, porque você, Christine Lagarde, está subindo, ou porque você, governos da zona do euro, estão fazendo esses caps, eu subo a taxa de juros para vocês via yield dos bonds. E aí, via yield do bond é minha taxa de juro benchmark da taxa livre de risco. Então, existe uma confusão, muita gente confunde. Não, mas a taxa de juros da Europa é 0,75. Não, não é isso. É que nem você falar a Selic. A Selic é 13,75, mas você tem título público pagando mais que isso. Então é diferente o que paga o Tesouro e a curva de juros. Da região, né? A curva, se ela estipar, ou seja, resumindo tudo, o que eu olharia daqui para frente? Eu colocaria no meu Bloomberg, no meu não sei o quê, a curva de juros dos países dos PIGS. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. E Alemanha. E a Alemanha, eu quero ver como é que fica o negócio aqui. E há um outro problema que vem na sequência, que é o crédito. Porque o endividamento da própria família vai começar a crescer. Exatamente, vai começar a crescer. Crédito. Porque se eu... Vamos imaginar um cartão de crédito. Aqui no Brasil existe a possibilidade de pagar mínimo. Não sei se existe ainda, mudou. Existe a possibilidade de pagar mínimo. Eu nem olho. É o 330% de taxa. Então, eu nem olho. Paga logo isso aí, bicho. Se fosse uma taxa pós-fixada no cartão de crédito e de repente a tua fatura de 1.000 vem 30 mil, você não vai conseguir pagar o 30 mil numa. Você vai pagar o mínimo. Desse mínimo já vem 330%. E isso vai sendo transferido mês a mês. Chega uma hora que vai colapsar. Ou a Europa entra numa recessão agora e cai naquilo que o professor falou no início, que eu tenho uma demanda, eu tenho uma oferta, a demanda caiu, a oferta caiu mais. Ou eu forço uma queda maior na demanda em relação à oferta, independente se é uma oferta de dinheiro, uma oferta de commodity, de produto, para tentar diminuir os preços na marra, não passar para frente, né? Para eliminar um problema de alta de preço, escassez de produto e um problema de crédito que vai ser o próximo passo do problema sério da macroeconomia. Ou seja, eles estão também no credit crunch. Mas voltando também à pergunta inicial que você fez. A Rússia também não está em bons lençóis. Onde que ela vai enfiar esse gás natural? Ela não tem gasoduto para enfiar na China. Não, ela diminui, vai ter que diminuir a produção, igual ela já fez, produção de gás natural para Mas a China, eu acho que vai ser um mega parceiro, já está sendo não da tem, Rússia. Mas é que tá, petróleo é diferente, que você pode passar. Você não tem gasoduto para passar como você passa petróleo para a China. Então você vai morrer com esse gás natural, filho. Petróleo eu consigo passar. Gás natural é diferente. E eu não tenho tanto assim que vai. Não esqueci uma parte da China lá. Você não tem esse gás natural que vai. E não dá para transformar liquefeito. Uma pergunta, será que valeu a pena a briga da Ucrânia e a Rússia comprarem essa briga com esse problema todo? Será que eles estão arrependidos? Eu acho que, na minha opinião, não dá para saber, né? Mas parece que Putin achava que seria a mesma coisa quando invadiu a Geórgia em 2008 e anexou a Crimeia em 2014. Vamos lá, a Ucrânia vai capitular rápido e a gente faz. E a China olhando. Se capitular rápido, eu vou e invado a Taiwan também. Aí você tomou um monte de sanção, cerceei 600 bilhões, não estou apanhando tanto. É óbvio que você não está apanhando tanto. Eu coloquei uma restrição à saída de capital. A gente fala, vai ter uma crise cambial.
O rublo vai depreciar. E aí os defensores sempre têm os cheerleaders. O rublo voltou a subir. Lógico, você não pode comprar rublo. Você não pode tirar o dinheiro do país. Imagina se eu abrisse a conta capital do balanço de pagamentos. Todo mundo fugiria. Seria de lá. Ah, mas a taxa de juros caiu. É óbvio que a taxa de juros caiu. No final das contas, você vai dormir no colo de algum banco russo, porque você não pode tirar o dinheiro da Rússia. Restrição à saída de capital, como tem exatamente na China. Então, a crise cambial, e outra, ela está com bruta superávit em conta corrente. Por quê? Porque a China continua contando petróleo e, por incrível que pareça, a Arábia Saudita está comprando com desconto para revender com prêmio. E a Índia também se tornou o segundo maior comprador de petróleo russo. Mesmo que você não precise, você compra e vende. Sim. O nosso exportação de petróleo para a China está despencando. Uma pergunta, mas nesse jogo de xadrez a Europa não se deu 1000 vezes pior do que a Rússia? Em termos de PIB é difícil dizer. Quer dizer, difícil não, é fácil dizer. Se a Alemanha vai cair 2%, a Rússia já vai cair 6%. Não vai cair os 15% que você esperava. E outra, os outros países são uma democracia. O que você quer, Putin? E tem uma coisa aqui que não acabou. Essa guerra não acabou e vai demorar para acabar. Porque uma vez conversando com um cara que entende, eu não sou expert militar, ele falou, primeira coisa, a gente sabe, guerra nada mais é do que o interesse político por outras vias. Então vamos parar do começo. O que Putin queria? Ele queria desmilitarizar a Ucrânia. Não conseguiu. Queria tirar Zelensky do poder. Não conseguiu. Não conseguiu ou não quer? Não quer. Ele tem armamento para isso. Ele pode ir lá destruir a Ucrânia. Mas aí ele pode trazer a OTAN para briga, né? Se você começar a usar... Uma coisa que ele pode fazer, que isso não está longe, não usar uma bomba nuclear estilo Hiroshima, mas usar bomba nuclear tática, que é 0,1 quilotons. Ou seja, bombas nucleares pequenas. Isso ele pode fazer. Agora, ele vai mudar completamente o mapa se ele fizer isso. Se ele entrar nessa seara de ogiva nuclear, tá bom, então também não vou entrar, então vou dar ogiva nuclear para você. Estados Unidos pode chegar e falar, vou te dar ogiva nuclear, não estou entrando. Pronto. Qual é o problema? Agora, pensando, o que tem que fazer? Uma coisa que até nós já deve ter falado aqui. Quando o Putin era criança, ele morava numa casa cheia de rato. Ele era pobre. Ele falava o seguinte, a diversão dele era matar rato. Até que um dia, olha só como é o psique do cara. Você já começa a analisar. A psique do cara. Falou até que um dia um rato ficou acuado num corner, num canto da sala, e o rato pulou na cara dele. Então ele falou, nunca deixe um líder acuado. Cara, se ele tá falando isso, como é que a Europa quer deixar ele acuado? Então a Europa, eu sei que é hora de arranjar haters. A Europa precisa dar um way out para ele sair de boa. Porque ele não vai roer essa corda tão simples. O que ele está querendo fazer? Ele quer pegar toda a parte nordeste, sudeste e sul. Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Crimeia e Odessa. Ele pega tudo isso, seria uma saída natural. Ele faz um C assim do lado. E aí ele faz um C. E aí ele tira o acesso da Ucrânia do Mar de Azov e do Mar Negro. Bom, isso seria uma saída honrosa. Qual é a probabilidade da Ucrânia deixar e o Ocidente deixar isso? Então essa guerra não acaba logo. É uma brincadeira que vai bater no fertilizante, vai bater no nitrogenado, vai bater na agricultura. Ixi, alimentação. Por isso que eu não compro esse argumento. Por exemplo, os fundos fizeram um bruto desmantelamento de posição de commodities agrícolas, porque a taxa de juros dos Estados Unidos ia subir. Vão voltar. Não acredito que esse na verdade, os fundos commodity agrícola vai continuar caindo. Os fundos eles estão bem posicionados compradores e até estranhos sazonalmente. A comprar. Sim, é até estranho sazonalmente. Bom. Ele devia estar mais baixo os preços agora. Essa semana, você vê o trigo, que é vamos dizer, o que é o kit guerra das commodities ali? Petróleo, gás natural, trigo, milho e girassol. São as principais commodities que vêm da região. O trigo caiu bastante, o milho caiu relativamente menos do que o trigo, mas teve a sua queda. Saiu de $8 o bushel, veio para $6,50. O trigo caiu de $13 o bushel e veio para 7,5. E começou a subir agora pelo movimento sazonal. Essa semana, com o Putin falando que só voltaria a ligar o Nord Stream 1 se a Europa levantasse as sanções.
e que já via que o acordo para a implantação do corredor humanitário não estava sendo respeitado, porque nenhum país com risco de fome recebeu commodities da Ucrânia e não havia facilitação nenhuma nas commodities russas, inclusive fertilizantes, para entrar no mercado internacional, o acordo não estava sendo vantajoso. Ele não falou que vai interromper. Ele só fez essa declaração. O trigo simplesmente fez um spike de preços, o milho voltou a subir forte também. Por que o petróleo não está subindo? Por causa dessa relação. Ontem caiu forte. Mas essa relação que o professor falou. Focando na China. Eu tenho fundamentos trabalhando um cabo de guerra. Eu tenho risco de recessão, China comprando menos petróleo, demanda menor forçada e uma oferta apertada. Mas a demanda, que é um fundamento de curto prazo, está mais forte do que a escassez de oferta que vai fazer os seus efeitos ou pode trazer os seus efeitos mais no final de ano devido à sazonalidade. Então as duas estão brigando, os dois fundamentos estão brigando. Então não adianta, Putin vai interromper. Não, tudo bem, a China comprou 10% menos petróleo esse mês em comparação do mesmo mês do ano passado. Então é uma queda na demanda mais forte do que a queda na oferta. Por isso que o petróleo está caindo. Não é e estranho. não adiantou nada a OPEP. A OPEP deu um sinal. A OPEP falou que ia cortar 100 mil barris. 100 mil barris é peanuts. Na verdade, foi a volta dos que não foram, literalmente. Peanuts, né? mas ele ameaçou subir, não subiu, caiu que não subiu. É mais para mostrar, olha, estamos junto Rússia e Arábia Saudita do que qualquer outra coisa. Porque a gente usa 100 milhões de barris dia. 100 mil é peanuts. Ou seja, é um não evento. É um não evento. Mas foi um sinal, né? Tipo, olha, a Rússia aqui, ela é o PEP mais um. E estamos junto. Ela veio até no apoio à declaração que o ministro fez 2 semanas atrás. O ministro de Energia compartilhou, da Arábia Saudita, compartilhou a visão do príncipe saudita, dizendo que eles viam um excedente de 400 mil barris por dia nesse ano, no fechamento desse ano, e que se fosse o caso, a OPEP poderia cortar a produção. O mercado reagiu, subiu o preço, depois não 100 mil vai ser. Então ele veio e cortou 100 mil, uma gota dentro da oferta total, mas como diz o professor, é um sinal. Ó, eu falei que poderia cortar, então estou mostrando que cortei só 100 mil. Porque a OPEP precisa controlar o preço do barril, naquela planilha lá que nós compartilhamos, a $90 para ela ter o ponto de equilíbrio dela, o break-even dela entre produção e venda, custo e venda. O sinal foi daquela, eu não tô nem aí para vocês ocidentais. Eu estou muito mais próximo da Rússia do que vocês imaginam. A OPEP falou. Esse foi o sinal. Porque a Rússia está dentro da OPEP. Fala, cara, você chega a cortar a produção no momento onde você está uma crise energética? O que é isso? Fala, eu não tô nem aí pra você, eu tô muito mais pró-Rússia. Pô, eu tinha infinitas perguntas. Cara, eu tô alucinado aqui porque eu tenho que acabar o programa. Louco, eu ia perguntar o seguinte, uma das perguntas que eu vou ficar com a dúvida no ar, que a gente tira fora do ar. Convulsão social na Europa é uma coisa que veio para ficar, mas isso a gente fica para um outro programa. É bem provável. Infelizmente. França vai me dar trabalho. Vai me dar não, né? Vai dar trabalho. Vamos lá, Dumas, como é que achamos você no dia a dia? Lemos seu material? Pode pegar o livro ali, ó. Pode pegar. Eu até olhei, né? Eu olhei para cá. Tem o livro que eu li, que eu mais usei na vida. Qual foi? Foi aquele das crises. Aquilo é uma obra de arte. Esse daqui? Maluco. Esse aí mesmo. Esse. E um que a... então filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Tá filmando aqui, ó. Esse livro é obra de arte da história econômica. Crises econômicas internacionais, que a gente fala o primeiro e o segundo capítulo de como surgem as crises, que é uma coisa que a gente sempre fala o seguinte. Quando você tem uma bolha e a bolha estoura, o Banco Central sempre planta a semente da próxima bolha. Isso aconteceu em 2001, aconteceu em 2008, aconteceu em 2020, quando teve o share buyback. Janet Yellen e o Jeremy Powell formou a bolha novamente, subiu a taxa de juros, caiu num bear market, ou seja, isso sempre acontece. E aí, cada capítulo, a gente fala de crise da Ásia, crise do Japão, crise da Europa, da zona do euro 2010, fala de China, fala da Argentina. É uma obra de arte. Sim. E esse aqui é um deep dive em economia chinesa. Como é que funciona a economia desde antes de Mao Tse-tung
Desde por que a China não ficou como era o Japão, por que eles não gostam de estrangeiros, por que teve o negócio do Deng Xiaoping. E aí você vai ter capítulos falando do sistema financeiro internacional, dos bancos chineses, por que a conta capital é fechada, como é que funciona a bolsa. Todo mundo fala, vou investir na bolsa da China. Não é assim, a bolsa chinesa é fechada. Você tem uma coisa chamada Qualified Domestic Institutional Investor. Então você tem que ter uma autorização, etc. E tem o outro que está com a Paula. Espero que ela esteja lendo. Não lendo. sei se tem aí perdida. Não, ela está com ela ainda. Que é o mais recente. É o mais recente, que é China e Estados Unidos. E o que eu vou lançar agora, 4 de outubro, com um monte de entrevistas para a IBMC, que é Crônicas Econômicas e um Novo Tabuleiro Geopolítico. Eu falo tudo até março da guerra. E eu coloco o QR Code das entrevistas. E tem um monte com você, Alexandre. Maneiro. Você põe lá e já aparece a entrevista, nós dois juntinhos lá falando. Fechado. É legal. E você, Delara, como chamamos você? É o Primeira Hora do Agro, todos os dias, está sendo veiculado aqui na BMC, das 8 às 8h30. Bastante interação no Twitter e no Twitter, principalmente. Então, YouTube, Primeira Hora do Agro, todo dia. E como é que é o Twitter? aledelara_. Desculpa, no meu, eu não tenho muita intimidade com o Twitter, sabe? Aquela coisa, com a idade vai batendo, né? Então eu tô no Insta, no Orkut. Roberto D. Damas, tô no Orkut ainda. Fechou. Então, dupla, muito obrigado aí pelo aceite. Pô, tem papo aqui para mais de 2 horas, a gente marcou outro, sem dúvida. Então, meu povo, esse foi o Cenários número 13, que foi gravado ontem, você tá vendo hoje, mas pra gente foi gravado hoje, você vai ver amanhã. Entendeu? Não. Eu não entendi. Então, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.